Explica para a gente de hoje, importantíssimo a gente falar desse caso que, claro, ganhou repercussão nacional e internacional. Doutora Júlia, tudo bem? Boa tarde para a senhora, bem-vinda aqui ao Fica Alerta. Muito boa tarde e muito obrigada. Estamos todos revoltados, né? Principalmente as mulheres, devido ao ocorrido. E agora é hora da gente esclarecer, porque foi uma vítima, mas existem diversas outras que nem sabem que foram vítimas de violência sexual. Começando desse caso aí, para a gente poder trazer para o nosso telespectador a situação. A gente já acompanhou as imagens, assim, são absurdas, até de como aconteceu o estupro, né? E que possivelmente não foi a primeira vítima, possivelmente não, né? A polícia já investiga que no próprio dia que ele foi preso, ele já tinha participado de outros 2 partos. Então, talvez até nesses outros 2 partos possa ter acontecido a questão do estupro. Mas é uma situação, a senhora já tinha visto uma situação como essa, numa sala de parto, um médico fazer o que esse homem fez? É bom deixar claro que é certeza que ocorreram outros crimes. Não sei se estupro. Por quê? Porque ninguém começa a filmar escondido um agente sem que haja previamente o indício de que ele estava fazendo algum procedimento que fosse ilegal e imoral. No caso desse específico, nós não temos conhecimento de médicos que tenham feito. E até me preocupo, porque a patologia e a criminalidade independe da profissão. Muito pelo contrário, estudos comprovam que o psicopata, os psicossociais também, eles estão mais presentes com a quantidade maior, dentro dos grandes cargos de gestão, dentro da política e dentro do sistema prisional. Então, não importa se ele é médico, se ele é juiz, se ele é advogado, ele pode ter uma patologia, ele pode simplesmente ser um criminoso e ele precisa responder. Então, é necessário que todas nós, principalmente as mulheres, estejam atentas. Por quê? Porque no momento do parto é o momento de maior fragilidade dessa mulher. E ela passa por situações que, depois que isso veio à tona, várias mulheres procuraram a AME, dizendo que ele apalpava os meus seios. Ela começava, mas ela confiava. Essa questão de confiança e credibilidade do profissional faz com que você não interprete de má forma... Aquilo como um abuso, né? Exatamente. Como um estupro, né? E aí, exatamente como a senhora falou, como tem um poder, tem uma autoridade sobre aquele paciente, no caso a gente contando agora a situação de médicos, né? Exatamente, a vítima fica sem saber o que fazer de fato, né? Sem contar que, principalmente na rede pública, há um medo grande porque você vai precisar retornar. Quem procura a rede pública e o SUS é porque não tem condições de pagar um particular. E aí ele vai pensar o seguinte: eu vou denunciar. Ele tem condições financeiras, ele tem o apoio da classe e não vai dar absolutamente nada. E se um dia eu precisar e voltar, como é que vai ser o meu atendimento? Será que eu vou ser atendida? Será que os membros da minha família vão ser atendidos? Então, a primeira resposta dada por uma mulher vítima de violência praticada por um profissional da área de saúde é medo. Medo de uma rebordosa. Medo, inclusive, de responder. A gente vai para as perguntas, mas é importante a senhora ter dito isso, porque, de repente, se não tivesse a imagem, né, essa imagem desse caso específico que a gente tivesse aí, a vítima talvez nem soubesse que tivesse sido estuprada, não é verdade? Porque, assim, ela estava dopada, o médico dopava ela. Então, assim, quantos casos parecidos ou próximos a isso, até mesmo que dentro de um consultório, dentro de um ambiente fechado, onde aquela pessoa estava sozinha, aconteceram e ela não fica sabendo, não é? Não só por médicos, por líderes religiosos que utilizam da religião para tocar suas partes íntimas ou para forçar você a ter algo com ele, que é muito comum. Um profissional de qualquer área que possa vir a se valer da condição de superioridade e conhecimento. Chefe também. Um chefe, muito. E quando você começou, você falou uma coisa muito certa. Talvez essa mulher tivesse tido o seu filho e jamais tivesse formalizado uma denúncia. Por quê? Porque ela não tinha um conhecimento. Inúmeras mulheres que estão em casa agora, que não foram sedadas por medicação, mas que beberam um pouco a mais, que perderam ou se drogaram porque quiseram beber demais ou se drogar demais, foram vítimas de violência sexual e não têm coragem de procurar a delegacia. E aí a gente está aqui para dizer que você, se alguém manteve relação sexual com você e você não lembra, isso significa que você foi vítima de estupro, e estupro de vulnerável. É ainda mais grave a penalidade do que um estupro tradicional, que é aquele mediante força e grave ameaça que você vê. Se a penalidade desse mediante força e grave ameaça... Consciente, considera como estupro de vulnerável. E não interessa o motivo a idade também, pelo qual você se embriagou. Se você foi drogada ou se você bebeu porque quis. Se você se drogou porque quis ou se você foi drogada.
Mas se você não estava em sã consciência, você deve formalizar a denúncia. E quando você fala de idade, é menor de 14. Uma menina de 13 anos, ela pode querer ter relação sexual com um homem ou com uma mulher, com um indivíduo. Ela não pode. E se você é maior de idade e mantém essa relação sexual, você é um estuprador. Vamos ver as perguntas então aqui. Vamos sobre a primeira pergunta, por favor, para a doutora Júlia. Renata Silva, da Ponta Grossa. Outras pessoas que presenciam um estupro podem denunciar ou só a vítima? Devem denunciar. O estupro, ele é um crime que é um crime que o dono da ação é o Ministério Público. Então, você tem a obrigação de entrar em contato. Se você viu uma movimentação estranha, se você estava com uma amiga numa festa, ela estava totalmente embriagada e ela sumiu, entre em contato com a polícia através de 190 para que a prisão ela seja feita imediatamente. É uma responsabilidade sua também, minha, sua e não só da vítima. Pois é, até porque se você está vendo um crime, presenciando um crime e não está relatando isso para a polícia, de certa forma você está se silenciando diante de um crime, não é? E pode também, até mesmo ser responsabilizado, não é, Ju? Dependendo da função que você ocupe, você obrigatoriamente vai ser responsabilizado. Quando esse crime acontece dentro de uma instituição, de um estabelecimento comercial, dentro do hospital, obrigatoriamente ele tem que garantir a sua segurança. Então, vai responder também em conjunto. Obviamente que sobre o crime responde a pessoa que faz, mas existem outros, omissão de socorro, existem outras penalidades, inclusive cíveis, que são aplicadas. É prevaricação? Prevaricação, como existem muitas, que mulheres que vão para a delegacia e há 2 dias atrás eu estive em Arapiraca recebendo uma menina de 14 anos que foi para a delegacia dizer que tinha sido vítima de violência sexual e a pessoa começou a perguntar várias vezes, começou a forçá-la a desistir da denúncia. Essa pessoa também precisa ser denunciada, porque ela prevarica quando ela não cumpre com sua obrigação. Vamos para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta de hoje aqui na tela, vamos ver. Pedro Silveira Feitosa, qual a pena para esse tipo de crime? No caso, a gente está falando hoje do estupro de vulnerável, né? Tem algumas qualificações, né, que você explicou, né, doutora? Isso. Mas assim, em média, qual é o tempo, a penalidade para esse crime? De 8 a 15 anos. Se resultar em lesão, aumenta. Se resultar em morte, aumenta, pode chegar até 30 anos. Mas a pena base é de 8 a 15. E é uma pena muito pesada, porque assim fica impossibilitado que ele inicie no regime aberto. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela participação. Mais informações, inclusive, e ajuda. Você pode ter da Associação AME. Tem o Instagram direto, né, pessoal seu, não é? Isso. Júlia Nunes, tudo Underline junto, mulher, para que as pessoas não se calem, as vítimas não se calem. E quem conhecer algum crime, saber de algum crime, também possa denunciar, né, doutora? Eu que agradeço o espaço, como sempre, estamos à disposição da sociedade de uma forma geral. E o meu recado para que você está em casa é que você não vai só fazer com que haja uma penalidade para aquele violentor, mas também você vai proibir que ele cometa novos crimes contra novas crianças. Conhecemos vários casos que a mulher silenciou e acabou sendo vítima uma criança que foi encontrada morta. Então faça a sua parte como cidadão, faça a sua parte como mulher e a gente vai conseguir ter uma realidade diferente no futuro próximo. Tomara, é a nossa esperança. Muito obrigado, doutora Júlia, pela sua participação ao vivo aqui no Explica Pra Gente, que volta semana que vem também com a doutora Júlia, mas já com o titular, o nosso Wilson Júnior. Muito obrigado.